Olá, estamos mais uma vez aqui juntos para mais uma formação do caminho vocacional da comunidade Servos do Senhor. Seja muito bem-vindo, você que me assiste. Eu espero que essa formação possa contribuir com a sua caminhada e que você possa ter um coração sensível para permitir que aquilo que você vai ouvir e ver possam render frutos na sua vida e na sua vocação. Mas, antes de darmos início à nossa formação, vamos rezar um pouco? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos pedir também a intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, para que ela possa interceder por nós nesse tempo de distanciamento, de isolamento, para que nós possamos continuar buscando a palavra de Deus, buscando nos formar, nos moldar a Cristo. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, o tema da nossa formação de hoje será sobre as indulgências. Então, quero iniciar dizendo para você que Deus, em sua infinita misericórdia, sempre vem ao encontro dos seus filhos amados, com sua graça sempre eterna. Seu desejo é a nossa salvação. Ele mesmo nos criou para a vida eterna. Entretanto, o pecado frustra esse plano de amor, produzindo em nós uma dupla consequência. Priva-nos da comunhão com Deus e, portanto, da vida eterna, a pena eterna. Bem como acarreta uma série de efeitos negativos para nós mesmos e para os outros, que precisam ser reparados. Veja, se nós olharmos para o livro de Gênesis, quando a gente vê lá toda a história da criação, nós percebemos isso com Adão e Eva. Você com certeza já ouviu isso em muitas pregações de seminário de vida no Espírito Santo sobre o pecado, não é? Em que nós temos ali Adão e Eva no paraíso, né? Eles estão lá no jardim do Éden, no paraíso, e tem um relacionamento íntimo com Deus. Deus, ele caminhava pelo jardim, Deus, ele estava ali no meio deles, e eles tinham esse contato, essa intimidade com Deus. E a partir do momento em que o pecado entra na vida humana, eles perdem essa intimidade com Deus e ao mesmo tempo eles perdem a graça de estar lá no jardim, a graça do paraíso. Então, o pecado, ele tem essa consequência profunda na nossa vida. Preciso que a gente entenda isso. Mas nós não podemos perder de vista que esse mesmo Deus que nos criou por amor, nos salvou por amor e continua nos amando. Ele continua querendo estar conosco, mesmo que a gente peque. Ele continua buscando estar perto de mim e de você. Deus criou o homem e a mulher como seres livres e racionais. Assim sendo, somos responsáveis pelas nossas escolhas, boas ou más. Quando optamos pelo pecado, por aquilo que é contra a nossa natureza e a lei divina, estamos também aceitando ou atraindo os seus efeitos, as penas temporais. Convém esclarecer que as penas eterna e temporal devidas ao pecado não são uma espécie de vingança divina, mas uma consequência da própria natureza do pecado. Entretanto, o Senhor nos fala: amo-te com eterno amor e por isso a ti estendi o meu favor. Isso está lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 3b. Em virtude desse amor irrevogável e imensurável, Deus concede à Santa Igreja um tesouro que permite a remissão, tanto das penas eternas quanto das temporais. Veja só, irmão, meu irmão e minha irmã, você que está me assistindo. Muitas vezes nós dizemos, pensamos, escutamos que quando algo ruim acontece na minha vida ou na vida de alguém, aquilo ali é a vingança de Deus. É
o efeito, né? É Deus me punindo, é uma punição que Deus está jogando sobre mim ou sobre aquela pessoa em decorrência de algo errado que aquela pessoa fez ou que eu fiz. Isso é errado. Nós podemos fazer um comparativo com as leis humanas, com a nossa vida mesmo. Se você olhar, se eu infligir uma lei humana, se eu roubar, se eu fizer algo de errado que descumpra uma das leis que estão estabelecidas na nossa sociedade, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser julgado e, consequentemente, vou ser punido com a prisão ou algo assim. E o que é isso? É apenas a consequência dos meus atos. Não foi uma punição de Deus. Se eu roubei, a consequência para o roubo é que eu pague com a prisão ou com aquilo que está estabelecido na lei. Na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento com Deus, da mesma forma. Deus não nos pune quando nós pecamos. Mas nós precisamos entender que o pecado, ele tem consequências negativas na nossa vida. E a palavra de Deus diz, Paulo diz, o salário do pecado é a morte. Então, eu preciso entender que quando eu estou dentro dos planos de Deus, as consequências na minha vida são boas, positivas, agradáveis. Quando eu estou fora da graça de Deus, estou mergulhado no pecado, as consequências que isso gera em mim são ruins, são negativas. Mas em momento nenhum eu posso deixar passar pela minha cabeça ou entender que isso é uma punição de Deus para a minha vida. Mas afinal de contas, o que é a indulgência? O termo latino indulgentia era usado antigamente como sinônimo de outras palavras, tais como remissio, que significa quitação, remissão, perdão, relaxatio, que é alívio, atenuação, absolutio, dissolução, absolvição, bem como indultum, perdão. O Império Romano usava a palavra no sentido técnico de remissio tributi, anistia tributária, ou remissio poenae, perdão da pena, concessões que os imperadores faziam em certas ocasiões. Equivalia a uma espécie de anistia em festejos públicos. Somente no século XIII é que o termo indulgência assume o sentido espiritual ensinado pela Mãe Igreja. Ensina-nos o Catecismo da Igreja Católica que a indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados, quanto à culpa que o fiel bem disposto obtém em certas condições determinadas. Pela intervenção da Igreja que, como dispensadora da redenção, distribui e aplica por sua autoridade o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos. E deixa claro que a doutrina e a prática das indulgências na Igreja estão estreitamente ligadas aos efeitos do sacramento da penitência. É importante entender isso. Quando a gente fala do sacramento da penitência, da confissão, as pessoas muitas vezes dizem: o padre que também é pecador, como é que ele pode me perdoar? Não é simplesmente o sacerdote, a Igreja em si que está perdoando porque quer perdoar ou porque não quer perdoar. É o próprio Deus que perdoa, mas a Igreja é quem administra esses sacramentos. Ela é a dispensadora dessas graças. Então o sacerdote, no momento da confissão, ele é apenas um instrumento do perdão que Deus está concedendo a você e a mim. E a indulgência funciona da mesma forma. Em outras palavras, quando buscamos o sacramento da penitência, confissão, recebemos de Deus o perdão dos nossos pecados, a restauração da comunhão com Ele e a remissão das penas eternas inerentes ao pecado. Uma espécie de cicatrizes espirituais, efeitos, consequências, oriundas das feridas já curadas, que podem ser apagadas pelas indulgências. Como Deus é bom e misericordioso. Veja, meu irmão, o nosso Deus, Ele é sábio, Ele é amoroso. Ele pensa em tudo. Deus sabe a gravidade do pecado e o que ele causa na vida humana. Então ele não só perdoa, como quando você faz algo de errado e pede desculpa para o seu esposo, sua esposa, seu pai, sua mãe.
Ele dá o perdão para que o relacionamento seu com Ele seja restabelecido, para que você possa novamente, assim como era antes com Adão e Eva, ter uma intimidade com Ele. A confissão, o sacramento da confissão, da penitência, da reconciliação. Ele faz isso, ele nos reconcilia com Deus. Mas Deus bem sabe que os meus pecados, os seus pecados, eles causam feridas que precisam também de cura. E é aí onde entra a indulgência. Deus te ama e me ama. E Ele quer a todo instante ver seus filhos sarados, curados, pessoas que são chamadas à santidade. Continuando. Notemos, portanto, que como nos ensina o catecismo, as indulgências estão particularmente atreladas ao sacramento da penitência. Se não estivermos em estado de graça, isto é, das penas eternas, do pecado e em comunhão com Deus, tampouco poderemos receber validamente as indulgências, a remissão das penas temporais. Assim sendo, para esclarecer ao máximo, temos que a indulgência consiste na remissão, extinção concedida pela autoridade eclesiástica, isto é, a autoridade dada pelo próprio Jesus Cristo à Igreja, da pena temporal devida ao pecado já perdoado através do sacramento da penitência. Entenda? A indulgência, como eu disse, ela complementa aquilo que eu já comecei a receber através do sacramento. A indulgência, primeiro eu me reconcilio com Deus através do sacramento da reconciliação, através da confissão. E a indulgência, ela vem dar o complemento daquilo que eu já recebi no sacramento. Quando nos arrependemos verdadeiramente, confessamos nossos pecados aos sacerdotes e recebemos a sua absolvição. O Senhor Deus, através da Igreja, nos perdoa, cancela a culpa e assim a pena eterna. Todavia, todo pecado acarreta uma série de efeitos negativos para si e para os outros que precisam ser reparados. Essas são as penas temporais. Para isso existem nesta vida a oração, a penitência e a esmola, como está lá em Mateus capítulo 6, do 1 ao 18. Você vai ver isso lá. Uma conversão ardorosa, o martírio e também as indulgências noutra vida, o purgatório já estudado, já visto aqui também, né? A esse propósito, o Papa Paulo VI nos ensina que a indulgência apresenta traços comuns com os outros modos ou meios destinados a apagar as consequências dos pecados, mas deles também se distingue claramente. Com efeito, na indulgência, usando de seu poder de administradora da redenção de Cristo Senhor, a Igreja não se contenta com rezar, mas por sua autoridade abre ao fiel convenientemente disposto o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos pela remissão da pena temporal. A Igreja, Jesus confiou o ministério da reconciliação. Isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. E as chaves do reino dos céus. Você vê isso lá em Mateus, capítulo 16, 19. Para isso, a Igreja recebeu do Senhor a missão de administrar este tesouro espiritual, a fim de que fosse distribuído misericordiosamente àqueles que estão verdadeiramente arrependidos e confessados. Que significa este tesouro espiritual? Trata-se de todo o bem e toda a graça, expiação e méritos que Jesus Cristo conquistou para nós pela sua paixão, morte e ressurreição, associado aos méritos daqueles que ele quis associar à sua obra redentora, pois glorificaram a Deus plenamente em suas vidas. Maria Santíssima e todos os santos e santas de Deus.
O Papa Paulo VI nos ensina o seguinte: a doutrina e o uso das indulgências vigentes na Igreja Católica há vários séculos encontram sólido apoio na revelação divina, a qual, vindo dos apóstolos, se desenvolve na Igreja sob a assistência do Espírito Santo. Enquanto a Igreja, no decorrer dos séculos, tende continuamente para a plenitude da verdade divina, até que se cumpram nela as palavras de Deus. E aquele saudoso pontífice ainda nos faz um convite paternal. Ele diz: ainda hoje convida a Igreja, todos os seus filhos, a considerarem e a meditarem na vantagem que pode oferecer o uso das indulgências, para favorecer a vida de cada um deles, bem como a de toda a comunidade cristã. Para brevemente relembrar os principais benefícios, o uso salutar das indulgências ensina como é triste e amargo ter abandonado o Senhor Deus. Pois os fiéis, quando se empenham em ganhar as indulgências, compreendem que por suas próprias forças não podem expiar o prejuízo que se infligiram a si mesmos e a toda a comunidade, e por isso são excitados a uma salutar humildade. Assim, as indulgências contribuem eficazmente para que a Igreja se apresente a Cristo sem mancha nem ruga, mas santa e imaculada. Se você parar para pensar agora, você vai conseguir lembrar daquele momento único que está gravado, com certeza. A gente viu em muitos vídeos nas redes sociais, mas está gravado aqui na sua mente, no seu coração. O momento em que o Papa Francisco ele deu a indulgência a todos os fiéis, a toda a Igreja. Por quê? Porque a Igreja sabe o efeito benéfico dessa graça para todos nós. Mas agora nós vamos ver os tipos de indulgência. Conforme determina a norma número 2 da Constituição Apostólica Indulgentiarum Doctrina de Paulo VI, a indulgência é parcial ou plenária, conforme libera parcial ou totalmente da pena temporal devida pelos pecados. Pode-se adquirir a indulgência parcial várias vezes no mesmo dia, a menos que expressamente seja indicado outra disposição. Já a indulgência plenária só pode ser adquirida, em regra, uma vez ao dia. Convém esclarecer que as indulgências parciais ou plenárias somente podem favorecer o próprio fiel vivo, igreja militante, que cumpre as determinações eclesiásticas para a obtenção das mesmas, ou um fiel defunto, a igreja padecente do purgatório, sufragado pela igreja militante. Isso está lá no Código de Direito Canônico, cano 994. Essa riqueza se deve à comunhão dos santos, por meio da qual a igreja triunfante, aqueles que já estão no céu, a igreja militante, somos nós que estamos aqui ainda na terra, e a igreja padecente, aqueles irmãos que estão no purgatório, formam um único corpo místico de Cristo, do qual ele é a cabeça. Os méritos de Cristo e dos seus santos favorecem e se estendem a todo o corpo místico, por amor e por pura misericórdia. Ora, se nós compomos o corpo místico de Cristo, nós estamos unidos a Ele. Olha só que coisa interessante. A graça da cabeça, que é Cristo e os seus santos, ela perpassa todo o corpo. E ela atinge a nós, a igreja militante e a igreja padecente, que está no purgatório, aguardando ansiosamente para poder estar face a face com Jesus. E como podemos obter as indulgências? Para se obter a indulgência, é necessário primeiramente observar aquilo que a Mãe Igreja prescreve para a sua concessão. A indulgência parcial é obtida pelo fiel que, ao menos contrito de coração, realiza uma obra enriquecida de uma indulgência parcial por prescrição eclesiástica. Neste caso, é concedida pela Igreja uma remissão de pena temporal, igual a que ele mesmo obtém por sua ação, ou seja, diretamente proporcional. No tocante à indulgência plenária, temos a seguinte determinação na norma número 7
da Constituição Apostólica Indulgentiarum Doctrina. Vai dizer lá: para adquirir a indulgência plenária é preciso fazer uma obra enriquecida de indulgência e preencher as seguintes 3 condições. Então você pode até anotar agora. Primeiro, confissão sacramental, comunhão eucarística e oração nas intenções do Sumo Pontífice, o Papa. Requer-se, além disso, rejeitar todo o apego ao pecado, qualquer que seja, mesmo venial. Se falta essa plena disposição, ou se não cumprem as supra-mencionadas condições, a indulgência será apenas parcial. Frise-se que estas 3 condições podem ser preenchidas em dias diversos, antes ou após a realização da obra prescrita. Mas convém que a comunhão e a oração nas intenções do Sumo Pontífice se façam no mesmo dia em que se faz a obra, conforme a referida Constituição Apostólica. Dentre as obras enriquecidas de indulgência, obras de piedade, podemos citar como exemplos a recitação do Credo, da Salve Rainha, adoração ao Santíssimo Sacramento, visita às basílicas romanas, ao cemitério, recebimento da bênção papal, ensinar a sã doutrina cristã, participar de congresso eucarístico, etc. Além disso, convém esclarecer que, com uma só confissão sacramental, podem se adquirir várias indulgências plenárias, evidentemente desde que se permaneça em estado de graça. Mas para cada indulgência plenária é necessária uma comunhão e nova recitação das orações nas intenções do Sumo Pontífice. As orações nas intenções do Sumo Pontífice são plenamente satisfeitas pela recitação de um Pai Nosso e uma Ave Maria em suas intenções, mas podem ser substituídas por qualquer outra oração conforme a piedade e devoção para com o Romano Pontífice. Por isso que é tão importante a gente rezar pelo Papa, né? Além de estarmos rezando pelo nosso pastor, isso também devolve para nós graças extraordinárias. Os ordinários locais, bispos diocesanos, podem conceder aos fiéis sob sua autoridade, conforme as normas do direito canônico, caso morem esses fiéis em lugares onde lhes é impossível, ou ao menos muito difícil, confessar-se ou comungar, a possibilidade de ganharem a indulgência plenária sem confissão e comunhão imediata, contanto que tenham um coração contrito e estejam dispostos a se aproximarem desses sacramentos logo que o puderem. É importante aqui destacar o seguinte: perceba que a igreja ela tem um cuidado, ela não administra os sacramentos, as graças de Deus de qualquer forma. Ela nos dá orientações, ela nos dá caminhos para que a gente possa seguir, mas sempre deixa aberto que o nosso coração, a nossa verdade perante a Deus é o que vai determinar tudo. É a mesma coisa, vamos fazer aqui dar um exemplo, né? Eu posso não ter o sacramento da comunhão, ir para uma missa, entrar na fila da comunhão e receber a Eucaristia, porque o ministro ou o padre que está ali dando a Eucaristia talvez não me conheçam e não vão saber, porque não se pergunta para cada pessoa se fez a primeira comunhão. Então, a igreja ela não determina, não condiciona, vamos dizer assim, para que eu receba eu tenho que mostrar lá um certificado de que eu fiz a primeira comunhão. A igreja simplesmente confia no fiel, mas confia acima de tudo em Deus, porque Deus sonda os corações, Ele sabe de tudo. Do mesmo jeito, vejam essas orientações que nós somos chamados a seguir. Se eu vou estar contrito ou não de coração, só Deus pode saber, mas a igreja ela administra os dons da mesma forma, porque ela confia que Deus sempre sabe o que é melhor. Conforme determina a norma número 15 da Constituição Apostólica Indulgentiarum Doctrina, em todas as igrejas, oratórios públicos ou semipúblicos, para os que legitimamente usam desses últimos, pode-se ganhar a indulgência de 2 de novembro, dia dos fiéis defuntos,
que só pode ser aplicado aos defuntos. Além disso, nas igrejas paroquiais, pode-se ganhar a indulgência plenária em 2 ocasiões por ano, na festa do titular, festa do padroeiro, e no dia 2 de agosto, dia da indulgência da porcíncula, ou em outro dia mais oportuno que o ordinário fixará. Pode-se obter todas as supra-mencionadas indulgências nos referidos dias ou com o consentimento do ordinário no domingo precedente ou no domingo seguinte. Bem, para finalizar, é uma grande alegria sermos filhos e filhas desta Mãe Mestra que é a Santa Igreja, dispensadora das riquezas de Cristo. Com dignidade e piedade podemos e devemos nos aproximar dos tesouros espirituais abertos pela Igreja a nós, na certeza de que a vontade de Deus a nosso respeito é que cheguemos ao céu para vivermos eternamente em Sua presença. Enquanto caminhamos neste mundo, deixemos-nos lapidar, purificar e preparar pelo Espírito Santo, que se utiliza de todos os meios instituídos por Cristo para nos tornar santos e irrepreensíveis aos olhos de Deus. Bem, meus irmãos, é isso. Nossa formação de hoje sobre as indulgências, eu espero que tenha contribuído com a sua caminhada, com a sua vocação, com o seu relacionamento com Deus. Quero lembrar aqui que esse vídeo, vai estar disponível para você poder ver e rever várias vezes, se você quiser assistir de novo e fazer anotações. Se você tiver dúvidas, você pode comentar aqui mesmo no vídeo, ou você pode mandar uma mensagem para o seu formador. Pedimos também que você curta esse vídeo no YouTube. Nós não temos a intenção de ter muitos inscritos para nenhum fim lucrativo, mas nós queremos sim fazer com que a evangelização alcance cada vez mais pessoas. E nós queremos nos utilizar de todas as ferramentas disponíveis. E nós sabemos que nesse tempo, aquilo que nós temos vivido, essas plataformas, elas são importantíssimas para fazer com que nós possamos chegar até você, para fazer com que as nossas formações não parem, para que os nossos grupos de oração não parem. Então, para que nós possamos continuar, eu peço que você nos ajude. Curta o vídeo, se inscreva e esteja atento aos próximos vídeos, às próximas formações que nós vamos estar mandando para você. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.